Saudações a todos. Meu nome é Chamo Santos Abdala Elau. Sou estudante do segundo ano do curso de Contabilidade e Auditoria. Vou falar da norma 4, norma 4, capítulo 4, que fala de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. E este curso de Contabilidade e Auditoria é ministrado com o mestre docente Abílio Muxanga. Norma 4, ou seja, capítulo 4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. Tendo como uma introdução, qual é a diferença entre política contabilística e a estimativa contabilística? O que fazer quando se altera uma política contabilística? Né? O que fazer quando se altera uma estimativa contabilística? O que fazer quando se descobre um exercício subsequente à existência de um erro que coloca em causa as demonstrações financeiras de uma ou mais anos anteriores? Qual é a diferença entre uma alteração de estimativa contabilística e erro? E tudo trata-se ali nesse capítulo, né? E este capítulo tem como objetivo, né, esta norma estabelecer os critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas a destacar, divulgações a fazer quanto às alterações contabilísticas e correção de erros, realçar a relevância e a fiabilidade das informações financeiras de uma entidade e a sua comparabilidade com os períodos contabilísticos anteriores e com as demonstrações financeiras de outras entidades, né? Dizer que esta norma, esta norma 4, né? Ela faz parte da seleção e aplicação das políticas contabilísticas e na contabilização das alterações nas estimativas de erros de períodos anteriores. Tanto como políticas contabilísticas, com sua definição, são os princípios básicos, convenções, regras e práticas aplicadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras e devem ser aplicadas consistentemente de um período para o outro, né? E é requerido por uma nova norma, que resulta uma apresentação mais relevante e fiável. E tendo como a seleção e aplicação desta política contabilística, quando uma norma se aplica especificamente, terão de ser observadas suas disposições. Quando o tratamento contabilístico de uma transação estiver omisso e os gestores devem, nos termos desse código, né, norma contabilística, né, 4, e efetuar o juízo dos valores, né, no desenvolvimento e aplicação de uma política contabilística que resulte em informação, né, e que seja relevante e fiável. Ao efetuar os juízos dos valores, os gestores devem considerar inicialmente as normas que tratem de assuntos semelhantes relacionados às definições, critérios de reconhecimento, o conceito de mensuração para ativos, passivos, rendimentos e gastos do quadro conceptual.
Essas mesmas políticas, quando devem ser aplicadas, né, com insistência de políticas contabilísticas, né, elas devem ser aplicadas consistentemente, a menos que numa norma exija ou permita alterações. Né? Então, o que fazer quando há uma política se altera? Né? O que fazer quando se altera uma política? Né? Primeiro, frisar que quando altera-se de uma nova norma, ou norma interpretativa, devemos tratar as alterações de acordo com as disposições transitórias da norma NIRF, ou norma interpretativa, caso que exista, né? E se a alteração de política contabilística, desculpa, o segundo, né? Quer dizer, se a alteração de política contabilística é voluntária ou em consequência de uma nova norma, né, interpretativa que não contenha disposições transitórias, a alteração aplica-se retrospectivamente, exceto se for impraticável determinar os efeitos específicos de um período ou efeito cumulativo da alteração. Né? E como uma síntese dessa alteração contabilística, a alteração política contabilística é voluntária. Quando se trata de voluntária, a aplicação é retrospectiva. Né? E por numa nova norma ou interpretação, tendo sequência a norma ou interpretação contém disposições transitórias. Sim, conforme as disposições transitórias, não é aplicação retrospectiva. Através da retrospectiva, né, esta aplicação retrospectiva, as demonstrações financeiras de períodos anteriores são expressadas pela aplicação da nova política. E como essa política contabilística sempre tiver sido aplicada, garante-se desta forma a comparabilidade entre os períodos apresentados. Né? E as alterações estimativas contabilísticas estima contabilísticas resultam de incertezas inerentes aos negócios da empresa, que requerem o uso de julgamento, tendo por base as últimas informações conhecidas na data da elaboração das demonstrações financeiras. Estamos a dizer, por exemplo, temos de estimar a vida útil de um bem, de um ativo tangível, a imparidade de ativos, a probabilidade de perda de um processo judicial, a utilização dos prejuízos fiscais para reconhecer ou não ativos por impostos diferidos. As estimativas poderão ter de ser revistas em função de uma maior experiência, novas informações ou desenvolvimento futuros, como, por exemplo, a evolução tecnológica, desde que a estimativa efetuada em anos anteriores corresponde às informações conhecidas na época. Uma revisão de estimativa não cabe na definição de erro. Né? E segundo esse modelo NIRF 4, né? esse capítulo 4 de erros, o efeito de uma alteração numa estimativa contabilística deve ser incluído na determinação de resultados líquidos. Né? No período de alteração, se a alteração é efetuada somente o período ou no período da alteração e o período de futuros se altera efetuar ambos. A alteração de estimativa contabilística é aplicada
de forma prospectiva, isto é, não afeta o passado, mas apenas o presente e o futuro. E o futuro. Isto porque, no final de cada período, teremos de rever as estimativas contabilísticas, né? contabilísticas estimativas num período subsequente. Não estamos a reconhecer a existência de qualquer erro na elaboração das contas a menos anteriores. Desculpa, das contas, né, de anos anteriores, mas apenas as alterações originadas por desenvolvimento no período. Por isso, não se pode adotar a aplicação retrospectiva. Erros. Dizer que, de uma forma resumida, erros são omissões ou incorreções de períodos anteriores causando por falhas ou fraudes. Né? E esses erros devem ser corrigidos retrospectivamente ou ajustando os saldos, remetindo os comparativos. Né? E também poderão existir alguns erros de conhecimento na mensuração, na apresentação ou na divulgação de elementos de demonstrações financeiras. Nesse contexto, né, os erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contabilísticas, descuidados à interpretação incorreta de fatos e fraudes. Aquilo que eu falando. E que tipos de erros estamos a falar, não chegar? Yeah. E, sim, trata-se de erros descobertos no exercício relativamente às demonstrações financeiras de um ou mais exercícios anteriores que sejam de tal magnitude que coloquem em causa a fiabilidade das demonstrações financeiras, né, dos exercícios anteriores. Tendo em conta que um erro do período anterior tem de apresentar duas características, né? Primeiro, é ser um erro na colaboração das demonstrações financeiras do período anterior. Segundo, é ser um erro significativo. E o terceiro, é ser um erro imaterial cometido intencionalmente. Né? Aqui, temos como, por exemplo, né, a globalização no final do ano anterior de uma estimativa para impostos sobre lucros, verificando-se uma diferença no exercício seguinte para o valor final apurado quando da entrega das reestrutura a melhor estimativa possível, tendo em conta os fatos reconhecidos até a data. A diferença terá resultado de sugestões subsequentes. Estamos perante um erro na elaboração das contas do ano anterior? Claro que não. Essas são levantadas as contas 6, 8, 9, 7. E a conta 6, 8, a criar, né? Insuficiência de estimativa para impostos ou 7693. Excesso de estimativas para impostos consoante se trate de insuficiência ou excesso de estimativa. Então, o que é um erro de exercício anterior? Os exemplos são muitos. Podemos ter um erro na soma de listagem dos inventários, né? Ou na multiplicação das quantias pelos preços unitários. Estamos a falar de erros matemáticos, né? Esses que podem ter um cliente duvidoso para o qual não reconhecemos perto por imparidade. Existência absoluta para
os quais também não têm sido reconhecidas perdas em cargos financeiros ou omissões a pagar e não têm sido objeto de especialização, reconhecimento do rédito relativo a vendas nas quais ainda não temos transferidos os riscos e recompensas do depósito. Estamos a falar aqui na aplicação de períodos contabilísticos. Por outro lado, podemos ter um balanço, um elevado saldo de depósito à ordem, o qual encobre uma fraude cometida por o colaborador. Podemos ter um investimento financeiro contabilizado de acordo com uma determinada interpretação de um contrato firmado com terceiros que se tratou com uma compra de uma financeira, quando na verdade a participação não deveria ter sido reconhecida. Estamos agora a falar de erros por má interpretação de fatos, fraudes ou descuidado. Descoberto de um erro põe de alguma forma em causa a atuação do contabilista, dos gestores e dos auditores relativamente às demonstrações financeiras do período em causa. E há uma diferença entre alteração de estimativa e erro, seja classificado de determinada situação como uma alteração de estimativa contabilística ou como um erro, reveste da maior importância, uma vez que no primeiro caso há aplicação prospectiva, enquanto no segundo caso a aplicação é retrospectiva. As alterações de estimativas devem-se, como já vimos, o fato de novos conhecimentos, é aqui que reside a diferença para o erro. Se alterarmos a vida útil de um ativo tangível, estamos perante uma alteração de estimativa ou perante um erro? A resposta é: depende. Consideremos o seguinte exemplo. Uma entidade adquire uma máquina tendo estimado uma vida útil de 10 anos. No ano seguinte, a vida útil total foi revista para 6 anos. 6 anos. Esta alteração será uma alteração de estimativa se resultar da alteração no exercício dos planos de utilização das máquinas, ou será um erro caso o catálogo fornecido pelo fornecedor na data da aquisição indicasse uma vida útil de 6 anos. Isso, de uma forma resumida, estamos a dizer se os fatos novos, novos conhecimentos, vamos dizer sim. Se sim, a alteração estimativa contabilística é alteração estimativa contabilística. Se não, não é erro. Resumo do tratamento contabilístico, de exposto anteriormente, pode ser resumido assim como o tratamento contabilístico das alterações contabilísticas e alterações estimativas contabilísticas e erro. Alterações políticas contabilísticas. Elas, aplicação retrospectiva, excepto se impraticável, ou seja, ou se permitido pelas disposições transitórias da nova forma, da nova ou interpretação. Alterações de sistema contabilístico, aplicação retrospectiva. A aplicação retrospectiva, excepto se for impraticável. E exercício, Temos um pequeno exercício aqui que diz o seguinte:
Uma empresa ABC verificou se alguns produtos vendidos no N período anterior foram incluídos nos inventários desse período aqui pelo valor de 6.500. A demonstração de resultados da classe A, B, C evidencia, dando continuidade, temos o exercício aqui, de um exemplo. Em 2024, uma empresa estimou que a vida útil de uma máquina era de 10 anos. Em 2025, com base em nova informação técnica do fabricante, conclui que a vida útil é apenas de 7 anos. Já temos uma pequena classificação aqui, a classificação de alteração de estimativa contabilística. E o tratamento, a aplicação prospectiva, será da aplicação preventiva. E a depreciação é ajustada, ou melhor, ajustada para refletir os anos restantes da nova estimativa sem reabrir períodos anteriores. O exercício, temos um outro exercício, número 1, repreensão retrospectiva de erros. Diz o seguinte, NAC ABC verificou que alguns produtos vendidos em N1 foram concluídos nos inventários de 31 de 12 em N1 pelo valor de 6.500. A demonstração de resultados da C ABC evidencia vendas no período N era no período N e no período N-1. Então, o custo de vendas no período N era de 104.000 e no período N-1, 73.500. O RAI no período N era de 86.500 e o RAI no período N1, N-1 era de 53.000. Imposto sobre o rendimento da taxa de 30% no período N era de 5.250 e no período de N-1 era de 6.000. O lucro líquido no período N é de 12.250 e no período N-1 é de 14.000. Então, neste caso, os resultados transitários no período N-1 são de 20.000 e no fim do N-1 são de 34.000. Então, temos a solução de demonstrações de resultados. Vendas no período N e N-1 resprezo. Vendas eram de 104.000 e no período N-1 resprezo 73.500. O RAI e no período N 80.000, no período N-1 60.000. E impostos sobre o rendimento no período N era de 7.200 e no período N-1 é de 4.050. E estando dividido por o lucro líquido neste exercício aqui é 16.800 no período N e no período N-1 resprezo é de 9.450. Então, temos demonstração das alterações do capital próprio. Então, nas demonstrações do capital próprio, mostramos os resultados transitados. Saldo em 1 no período -1 era de 20.000, lucro
lucro líquido pelo N-1 vezes preço, 9.450, saldo em 31 menos 12 no período N-1 é de 29.450, né? O lucro líquido de N, no período N, é 16.800, saldo em 31 de 12 do período N, 46.250. Portanto, notas as contas, alguns produtos vendidos em N-1 foram devidamente concluídos nos inventários de 31 de 12 de 1, no período, aliás, de período N-1, por um valor de 6.500. Então, as demonstrações financeiras do exercício no período N-1 foram expressas para corrigir este erro. O efeito da reexpressão nestas demonstrações financeiras é apresentado abaixo e não há efeitos em N. Temos o aumento do custo das ventas efeito do período em N-1. Então, o aumento do custo das ventas era de 6.500 e diminuição do imposto sobre o rendimento é de 1.950 e diminuição do resultado líquido é de 4.450. A diminuição dos inventários é de 6.500. Diminuição do imposto sobre o rendimento a pagar é de 1.950 e a diminuição do capital próprio é de 4.550. E temos o exercício número 2, a aplicação prospectiva de uma alteração de política contabilística quando a aplicação retrospectiva não é praticável. Samuel, e tem o exercício número 2 aqui, né? Em que N, a companhia ABC alterou a sua política de amortização do ativo tangível de forma a aplicar com maior abrangência e abordagem por componentes, adotando em simultâneo um modo de justo valor. Anteriormente, no período N-1, foi solicitado um trabalho especializado tendo obtido informações sobre a vida útil, né, justo valor e o valor residual por componentes. Os gestores da companhia ABC consideraram não ser praticável a aplicação retrospectiva e da amortização por componentes, bem como da mensuração ao justo valor, tendo decidido aplicar a nova política prospectivamente desde o início do N, né? Onde as informações adicionais, a taxa de impostos sobre o rendimento de 30%, a tipo tangível de 31 de 12, período N-1, né? Custos, aliás, são de 25.000, amortização acumulada 14.000, valor líquido contabilístico era de 11.000, encargo com amortização no período N-2 pela base anterior é de 1.500. Então, resultado do estudo de engenharia, né, o valor justo, o justo valor é 17.000, valor residual 3.000, vida útil remanescente de 7 anos. Encargo com amortização em N-2 pela nova base, 2.000. Então, temos como solução notas, as contas, né? Desde o início do N, a companhia ABC alterou sua política contabilística de amortização do ativo tangível de forma a seguir a abordagem, né, por componentes,
adotando ao mesmo tempo o modelo do justo valor, consideramos que esta política proporciona informação mais fiável e relevante. Esta política foi aplicada prospectivamente desde o início do biênio, por não ser praticável estimar os efeitos da né, aplicação retrospectiva aos prospectivamente desde uma data anterior, e assim a adopção da nova política não tem efeito em anos anteriores. E o efeito no ano corrente traduz no aumento do valor contabilístico do ativo tangível no início do ano, em 6.000 meticais, e no aumento dos saldos iniciais, né, do ano no montante de 4.200 meticais. O aumento de encargo com amortização de 500 meticais e redução do encargo com imposto sobre o rendimento de 150 meticais. Chegado até aqui, muito obrigado.